Esta é uma singela história de amizade e amadurecimento. Esta é uma épica aventura contra forças sombrias. Esta é uma divertida jornada de volta para casa. Esta é uma história onde cabem muitas histórias, e por isso mesmo é o tema do último episódio narrativo do Quarta Capa em 2021. Eu sou Leandro Sarmatz, e a nossa experiência expandida de leitura de hoje é sobre a saga Bone, de Jeff Smith. A história de Fonny Bone, Smile e Fonny Bone, protagonistas da saga Bone, é fácil e ao mesmo tempo difícil de descrever. Nada mais justo então que precisemos de um tradutor nessa jornada. Meu nome é Érico Assis, eu sou tradutor, eu trabalho com tradução há uns 10, 12 anos. Eu traduzo para várias editoras e para Todavia eu traduzi a trilogia Bone. A primeira vez que Érico teve contato com Bone foi nos anos 1990. Era um quadrinho muito falado, né, nos anos 90, quando eu fiquei sabendo assim, que existia. E eu conheci mais por saber da imprensa especializada estrangeira. Assim, né? Eu acompanhava bastante assim, sobre quadrinhos em inglês. Falava muito de Bone, só que não tinha aqui no Brasil ainda e não tinha como conseguir, né? Era um quadrinho alternativo, era um quadrinho independente, que só saía lá. No mundo das histórias em quadrinhos predominavam os super-heróis, com aventuras cósmicas, roteiros intrincados e desenhos cada vez mais complexos. E no meio de monstros devoradores de mundo e vigilantes noturnos, uma pequena história foi ganhando fãs. Ela parecia ter algo que talvez não desse para perceber no primeiro contato. É engraçado porque na época, eu adolescente, eu lia muito gibi de super-herói, né? E o próprio estilo de desenho do Bone não tem a ver com isso. E foi o meu primeiro contato, né, com desenho, e sabia assim, mais ou menos por cima o que era a história. E vou dizer que não era uma coisa assim que... Por que falam tanto disso? Era uma pergunta, na verdade, né? Olá, eu sou a Belle Félix, eu sou editora na editora Panini. Para este episódio, também falamos com a jornalista, editora e grande fã dos quadrinhos, Isabelle Félix. E ela também vai aparecer outras vezes por aqui. E eu também sou podcaster no As Perpétuas. Também já fiz alguns trabalhos como jornalista na área, principalmente na área de quadrinhos e também como crítica. Eu vim falar aqui um pouquinho sobre Bone. Diferentemente do Érico, Isabelle já começou a ler Bone com a edição da Todavia. Ela conta como ficou presa no universo da obra. A primeira vez que eu li Bone foi exatamente com a edição da Todavia, em 2018. Antes disso, eu tinha ouvido falar muito, assim, quem tá na área de quadrinhos, quem tá trabalhando na área de quadrinhos, sentia muito esse gap que tinha rolado com Bone, que ele tinha sido lançado por outras editoras aqui no Brasil, mas nunca tinha sido finalizado exatamente, ou tinha sido lançado em preto e branco, sempre rolava uma espécie, assim, de um vazio ali que ficava. Até que então veio a Todavia e em 3 volumes conseguiu lançar tudo. Então foi aí que eu tive meu primeiro contato realmente para conseguir parar e ler. Eu lembro muito claramente assim na minha cabeça da vez que eu li Bone pela primeira vez, que eu não conseguia soltar o livro de qualquer forma, não dava. Porque eu acho que a princípio é meio difícil você explicar, você tentar resumir sobre o que é Bone, sabe? Você fala assim, é uma aventura de fantasia, enfim, tem os mistérios porque tem uns monstrinhos no mundo de fantasia, sabe? É um negócio assim meio difícil realmente para você resumir. Por que até hoje se fala tanto de Bone e como uma história com traços de cartoon ganhou espaço entre pessoas de gerações tão diferentes? Parte da resposta vem da figura de seu criador, Jeff Smith. Nascido nos anos 1960, Jeff Smith fez os primeiros rabiscos do que um dia viria a se tornar a sua obra mais importante ainda criança. Mas foi com o tempo que a ideia foi ganhando espaço. Ele tinha umas referências de mercado na época que ajudaram ele a pensar que poderia publicar independente. Tartarugas Ninjas foi um sucesso assim, de mercado como quadrinho independente alguns anos antes, 5, 6 anos antes. Eu acho que ele tinha a história toda passada, assim, o que queria fazer. Não desenhada, rabiscada, né? Vai ter isso no início, vai ter isso no meio, vai ter isso no fim, vai ter um épico lá no final. Mas ele não começou esse épico, ele não começou a colocar todos os pontos desse épico até ele ter uma certeza de que a série ia acabar. Ter certeza que ia conseguir chegar lá.
Então ele construiu a série, ela começa bem mais suave, bem mais tranquila, é uma historinha na floresta, né, tem alguma coisa maior por trás, mas aos poucos ele vai avançando, e quanto mais ele foi ganhando, não é confiança, mas quanto mais ele foi ganhando segurança do que tem leitores, que tem leitores para isso, a história foi ganhando mais fôlego e ele foi conseguindo colocar lá tudo o que ele queria. Talvez por ter imaginado por tanto tempo esse universo, Jeff já tinha uma noção bem clara do que queria com sua história. A ideia seria uma narrativa com começo, meio e fim. Mas qual seria esse fim dependeria dos leitores. Isso é uma coisa bem interessante mesmo do Jeff Smith, do Bond, que era uma série pensada que podia durar anos, mas que também podia acabar no mês seguinte. A primeira parte da história se vale muito pela dinâmica entre os 3 personagens principais. Então você vai descobrindo a primeira camada dos 3 personagens, né, dos primos Bond, e aí depois eles se separando e indo parar em num lugar ali diferente que eles não sabem muito bem o que é aquilo ali, no meio de uma floresta. O Smiley, o Fonny e o Fonny, eu acho que eles são bem marcados, né? O Fonny, ele é ele é a pessoa mais normal, mais simples, é o ponto médio ali, né? Bem um pouquinho, bastante ingênuo, na verdade. O Smiley é o pateta, é o espírito mais livre, não pensa em consequência. O Fonny, ele é o aproveitador, ele é o estrategista, ele é canalha. E eu acho que isso é uma coisa que eu acho que quando você cria, né, uma tira, quando você cria um quadrinho, quando você cria uma coisa assim, pensada para durar alguns anos, você tem que criar os personagens que se marquem pelo contraste, né, e que as histórias surjam muito a partir desse contraste, né, da discrepância entre eles. E tem uma coisa de uma conversa sempre muito, não é nem íntima talvez, mas um negócio assim meio familiar, meio ocasional, um negócio assim uma conversa meio boba que você tem com amigos, que você tem com familiares, mas que é exatamente esse tipo de conversa bem cotidiana que vai construindo relacionamentos. Então eu acho que foi isso que foi me chamando a atenção em Bond. Isto já diz um pouco sobre 2 grandes referências de Jeff Smith. Uma das referências dele é, sem dúvida, Senhor dos Anéis, né, na literatura. Acho que é declarado, né, que ele gosta bastante. Mas uma outra coisa que é uma referência bastante forte é o Tio Patinhas e Pato Donald, na época do Karl Barks, que é um dos grandes desenhistas, né, da Disney. É aqui que Bond se diferencia de muitas outras histórias com traços cartunescos. Enquanto os personagens dos quadrinhos da Disney são pensados em histórias feitas para nunca terminar, aqui a jornada modifica o personagem, porque eles precisam chegar a algum lugar, desvendar segredos, enfrentar perigos e descobrir algo sobre si mesmos. Definitivamente, as personagens femininas é um dos fatores que me chama muita atenção em Bond. Desde a primeira vez que eu li até hoje ainda me chama muita atenção, eu acho muito incrível. Apesar dos 3 personagens principais serem os primos Bond, né, o Fonny Bond, o Fonny Bond e o Smiley, é muito difícil falar Fonny, enfim, né, brasileiros. Mas apesar deles 3 serem os principais e você primeiro olhar assim para Espinho e você achar tipo, ok, ela vai ser o Tolkien do Fonny Bond, que vai ser a mulherzinha, que ele vai ser apaixonadinho e ela vai ser só tipo descoladinha. Porque a gente via muito isso nos quadrinhos, a gente ainda vê muito isso nos quadrinhos, nas séries, nos filmes. A personagem feminina servia apenas como uma espécie de escada para que o personagem masculino se desenvolva e se torne uma pessoa melhor, bibibi, blá 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 blá, e a personagem feminina lá no canto, no cenário, não importando para nada. E a Espinho vai crescendo, ela vai ganhando uma importância durante a história. Assim como Espinho, todos os personagens principais dessa aventura têm seu próprio desenvolvimento. A vovó Ben é preferida da grande maioria, né? Ela é divertida. Ela parece uma personagem, quase um alívio cômico, né, um auxílio para a série, mas ela aos poucos vai ganhando outras camadas. Tem uma determinada cena da vovó, quando você descobre quem é a vovó, o que é que ela representa, e a força dela, que é de arrepiar, ela é lindíssima. Tem uma coisa muito engraçada com a vovó Ben, que foi uma conversa que eu tive com o editor da Todavia, né, o Conte, que ele também é um apaixonado por Bonnie.
a gente cuidou muito da linguagem dela, que ela fala de um jeito quando ela aparece na série, e aos poucos ela vai mudando o jeito dela falar, porque a personalidade dela também muda. E o Jeff Smith conseguiu fazer isso naquela época e de uma forma tão natural, sem transformar nenhuma das personagens em personagens burras, né, com vida própria e com suas histórias, sem serem apenas unidimensionais, é definitivamente um grande marco e um diferencial de Bond também, que diria eu até que se não fosse por esse fator, Bond não seria tão bom quanto é, porque você precisa ter todos esses personagens e você precisa ter todas essas engrenagens no roteiro para que a história funcione, para que você acredite, para que você fique imersivo naquilo ali, para que você também consiga chegar a mais leitores e mais leitoras. Logo, os habitantes de Bonneville começaram a ir parar nas mãos de famosos quadrinistas da época, como Frank Miller e Neil Gaiman. Quando o Bond saiu, né, começou a chegar na mão dessas pessoas que estavam em voga, né, o Frank Miller, o Gaiman, o Will Eisner, certamente isso ajudou, né, essas pessoas falavam. Tem o mercado de quadrinhos, assim, em termos de quem faz quadrinhos, ele é muito pequeno e muito unido nos Estados Unidos, né, as pessoas se encontram muito em convenções e tal, e o falatório, o boca a boca sobre Bond era muito bom. Isso recém começou, sei lá, começou em 91, né, então 92, 93 já estavam muito bem falados. Mas foi Art Spiegelman, autor da celebrada Mouse, graphic novel que se desenvolve a partir dos horrores da guerra e do Holocausto, que deu uma contribuição valiosa para Bond que não estava prevista nos planos de Jeff Smith. A história que eu ouvi é que teve uma conversa, depois que o Jeff Smith acabou, Bond entrou em contato com uma editora, a Scholastic, uma editora americana, queria publicar a Bond agora em livrinhos, voltados bem pensando no público mais infantil, infanto-juvenil, e propuseram para o Smith fazer colorido, porque ele tinha publicado tudo em preto e branco. E ele disse, mas colorido, não sei, né? Tá tudo aqui feito no preto e branco, pensado no preto e branco. As minhas referências, né? O Tartarugas Ninja, os Cérebros, Mouse, o espírito do Eisner, tudo em preto e branco. Por que eu vou fazer o meu colorido? E ele levou essa conversa para o Spiegelman, e o Spiegelman falou, olha, o meu Mouse, ele é colorido, ele é preto e branco porque ele fala de morte. O Bond fala da vida, e a vida é colorida, ele tem que ser colorido, ele tem que... E isso que foi nessa conversa que ele se decidiu. O uso das cores em Bond, diferente do que poderia soar em uma HQ que foi pensada para preto e branco, na verdade funcionou muito bem, e pode ter sido um dos motivos pelos quais Bond é repetidamente chamado de um quadrinho para todas as idades. O jeito como é construída a história em si e a forma como é construída a história, as duas coisas, elas são muito atraentes para um público de qualquer idade, de qualquer leitor de quadrinhos, qualquer leitor de outros tipos de mídias, que vai encontrar ali não só uma história bobinha, simples, muito pelo contrário, vai encontrar uma história que tem suas camadas, que vai falar diferente de acordo com a idade da pessoa que está lendo. Um capítulo à parte é o humor. O senso de humor do Jeff Smith é muito maravilhoso. Às vezes um pouquinho com uma pegada de sitcom, né? Aquela piada assim de momento. É ótimo. Não vou dizer que são piadas que o adulto vai entender e a criança não. Pelo contrário, são piadas que os dois entendem, né? Os dois riem junto e é um humor que funciona para todo mundo mesmo. Além da qualidade do roteiro, nos quadrinhos o ritmo é muito importante. E Jeff trabalhou isso de uma forma muito especial. Ele não tinha muita experiência com quadrinho antes. Tá? Ele é um cara que veio da animação, ele fazia tira de jornal antes, né? Fazia na universidade, e parece que nesse pouca experiência, assim, ele pegou uma capacidade de cuidar o tempo do quadrinho, de contar o tempo de uma piada do quadrinho de um jeito que pouca gente faz. Você pega uma cena em que os personagens estão meio repetidos ali em várias, tipo, tem 6 quadros quase iguais, né? E você vê aquela piada sendo contada naqueles 6 quadros, você percebe, assim, que tem umas pequenas mudanças, né? Pequenos toques que fazem os personagens atuar e que fazem aquilo ganhar uma graça que não teria se fosse contado lá em menos quadros. Traduzir quadrinhos também é respeitar esse ritmo de decupagem. Érico fala sobre os cuidados ao traduzir Bond. É diferente, né, de traduzir quadrinhos, é diferente de traduzir prosa.
Quando se traduz prosa, o personagem entra numa sala e descreve a madeira da cadeira que ele vai se sentar. Tem um quadrinho que aquela cadeira está desenhada, ela não está descrita. Você tem um monte de personagens falando, talvez, sobre a cadeira. Do timing também, aí que é importante no quadrinho, a questão das quebras, né? O quadrinho, claro que a prosa ela é feita em parágrafos, né? As palavras têm pontuação também, mas o quadrinho ele faz parte da estrutura dele ter quebras constantes, né? O balão, ele acaba em tal ponto, então depois tem outro balão, às vezes o mesmo quadro, quebra o quadro e passa para outro. Então tem quebra muito rápida. E você tem que pensar nessas quebras, né? nessa decupagem constante enquanto você está traduzindo. Mas como o Érico disse, enquanto na prosa tudo é descrição, nos quadrinhos já temos os desenhos como parte importante da informação. Por isso, não poderíamos deixar de falar dos traços de Jeff Smith. Seriam eles simples ou engenhosos? Mas o que se fala bastante também é que todo desenhista almeja, né, um traço simples, almeja chegar numa síntese de desenho que pareça aquele desenho pouco trabalhado, quando na verdade ele vem de anos de prática, né, até você conseguir resumir mesmo o teu desenho a poucas linhas. Eu acho que quem desenha mesmo consegue ver que aquele traço não tem nada de simples, né? Ele é muito bem pensado, muito bem trabalhado. A arte que é uma delícia de consumir, né? Porque ela é bem cartoon, assim, né? Então ela é muito gostosinha, ela é muito simples, ela é muito impactante, ela é muito cheia, ela é muito expressiva. O comentário sobre os traços de Jeff Smith se estendem a toda a obra. Ao mesmo tempo acessível, sempre é possível notar um detalhe excepcional, uma camada intrigante em uma história que no fim parece ser simples, mas nessa simplicidade guarda muita coisa. Dragões, corridas de vacas, sonhos, paixões e até ratazanas desastradas. Talvez seja por isso que Bone não é só um quadrinho para quem é fã de quadrinhos, mas uma boa história para quem é fã de boas histórias. Bone é para quem quer entrar num mundo diferente do que nós estamos, afinal de contas é uma fantasia, e que quer ler uma boa história e dar umas boas risadas também. Gosta de leituras imersivas, gosta de leituras que te transportam para um outro mundo em que você fica só ali observando e participando dessa grande aventura e querendo saber mais. A cada virar de páginas, definitivamente Bone é um livro, é um quadrinho para você. É um ótimo quadrinho assim para quem gosta de um filme da Pixar, para quem gosta de filme de aventura, né, mas que não está acostumado a ler com quadrinhos e que você que é leitor percebe assim, beleza, agora eu vou conseguir convencer aquele meu amigo, aquele meu sobrinho, vou conseguir convencer a minha namorada, vou conseguir convencer meus pais, quem sabe, a ler quadrinhos, né, porque tem um quadrinho aqui que eles não precisam saber a história do Peter Parker, eles não precisam conhecer o Batman, eles não precisam saber de mais nada, né? E é uma narrativa fácil também, apesar de ter as suas complexidades dramáticas, né? Que precisa também para conquistar esse leitor. Ao mesmo tempo que você tem uma sensação de que você está vendo um desenho animado, você também tem uma sensação de que você está vendo um quadrinho, porque é muito bem feito, muito bem realizado. E até hoje é exatamente isso que me chama muita atenção em Bone. Você começa a ler Bone e você pensa, como é bom ler isso daqui, sabe? Como é gostoso ler, voltar para essa história. Como é bom voltar para Bonneville. A quarta capa do primeiro volume de Bone diz o seguinte: um dos mais cultuados quadrinhos de todos os tempos, Bone foi publicado em 25 países e vendeu milhões de exemplares. Vencedor de 10 prêmios Eisner e 11 prêmios Harvey, foi eleito pela revista Time um dos 10 melhores quadrinhos da história. No site da Todavia você pode descobrir mais sobre Bone. Nesta temporada visitamos boas histórias da fria Rússia às paisagens sul-coreanas. Tratamos sobre mulheres de todos os tempos, a urgente filosofia do afropessimismo, falando de autoficção, música e muito mais. Aos nossos ouvintes, nosso muito obrigado pela escuta e companhia. Fiquem ligados no feed do Quarta Capa, porque ainda temos uma surpresa especial para vocês ainda este ano. Voltaremos em breve, e se ainda não fez isso, siga o Quarta Capa para não perder nossas novas experiências expandidas de leitura. Um abraço e até mais!